Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos celebrarmos mais uma palavra de vida. Hoje, quarta-feira da 8ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 32 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto diz: Estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava para ali acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão 3 dias. E 3 dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Eles disseram: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu vou beber, vós bebereis. Com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse: Sabeis que aqueles que governam as nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados filhos e filhas, vejamos o que é relatado no texto do Evangelho de hoje. Jesus está caminhando com os apóstolos em direção a Jerusalém, tal como ele faz em todos os 4 evangelhos. Por que, subindo para Jerusalém, o que ele iria fazer lá? Em Jerusalém é a cidade a qual ele será crucificado. Portanto, o ponto central da sua vida acontece lá. E ele começa a relatar aqui o que iria acontecer com ele. O resultado da sua missão: ser pregado na cruz e depois de 3 dias ressuscitar. Irão o açoitar, cuspir, enfim, a gente já sabe todo esse roteiro. Logo após isso, 2 dos 12 discípulos que acompanhavam Jesus faz uma pergunta para ele. Só que a pergunta que é feita para Jesus não está em concordância com o assunto que
ele tinha conversado com os apóstolos um pouco antes. O assunto que Jesus tinha conversado com eles um pouco antes falava de perseguição, sofrimento, cruz. E logo depois, dois dos discípulos pedem a ele uma coisa, que um tivesse a graça de sentar-se na glória do Pai, um à direita e outro à esquerda. O que é isso, gente? Aqueles dois discípulos mostram que ainda não tinham entendido nada daquilo que Jesus tinha falado anteriormente. Mostram que ainda não entenderam que o seguir Jesus requer sacrifício. Ainda não tinham entendido que seguir Jesus requer renúncia. Renúncia de nós mesmos. Mas não caiamos na tentação aqui de julgar os apóstolos, os discípulos. Talvez nós, no lugar dos apóstolos, teríamos o mesmo pensamento, sendo bem sinceros aqui. Eles pedem para sentar um à direita e outro à sua esquerda. Isso não tem relação nenhuma com o que Jesus tinha falado. Isso é uma preocupação extremamente egocêntrica, ou seja, pensando apenas em si mesmo. Por isso que Jesus continua explicando para eles. Aquilo que Jesus tinha falado denota a necessidade de entrega, serviço, renúncia, perseguição, entrega na cruz, carregar a cruz. Sentar à direita ou à esquerda não tem nada a ver com isso. Só serve para uma coisa: satisfazer o ego, o orgulho. E não é nada cristão esse pensamento. E aí Jesus continua no final do texto do Evangelho. Quem dentre vós quiser ser grande, seja então o servo de todos. Aquele que quiser ser grande, seja capaz de servir a todos. Porque Jesus faz isso. O maior exemplo de serviço que nós temos é o serviço que é prestado por Deus na cruz para nós. Serviço de amor. Então, ser grande, então, é se colocar a serviço por amor a Deus e ao próximo. Para as pessoas de Deus, a gente deve dar o melhor. E para Deus também deve dar o melhor. Não melhor do que o outro, mas melhor para o outro, que faz muita diferença. E aí Jesus recorre aos imperadores, reis da sua época. Sabeis que aqueles que governam as nações as tiranizam, matam, oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então, ser um bom cristão, ser um bom discípulo, então, requer duas coisas. Serviço, entrega total de si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno, fique com Deus, tchauzinho. Deixa aí no canal, por favor, o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.